Paz, povo de Deus, bora ler a Bíblia. Deus é bom e deixou esse tesouro para nós. Hoje nós vamos ler segundo Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes debaixo de toda árvore verdejante. Por isso o Senhor seu Deus entregou a casa nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muito de seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou nas mãos do rei de Israel, que derrotou Acaz e matou muito de seus soldados. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então Zique, um guerreiro de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, Azricão, oficial encarregado do palácio do rei, e Eucana, o segundo no comando depois do rei. Os soldados de Israel capturaram 200.000 mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria. Obed, profeta do Senhor, estava em Samaria quando os exércitos de Israel voltou. Saiu ao encontro deles e lhes disse: o Senhor, o Deus de seus antepassados, estava irado com Judá e o entregou em suas mãos, mas vocês foram longe demais e os mataram com fúria que chegou até os céus. Agora pretende escravizar esse povo de Judá e de Jerusalém. E quanto a seus próprios pecados contra o Senhor seu Deus, ouçam-me e mandem de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Então alguns dos líderes de Israel, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquia, filho de Salom, e Amasa, filho de Adilai, confrontaram os homens que voltavam da batalha. Não traga os prisioneiros para cá. Disseram: se o fizerem, aumentaremos nossos pecados e nossa culpa diante do Senhor. Nossa culpa já é grande e a ira ardente do Senhor se voltou contra Israel. Então os guerreiros libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos diante dos líderes do povo. Os 4 homens já mencionados por nome vieram à frente e deram roupas dos despojos aos presos que estavam nus. Vestiram-nos, deram-lhes sandálias, providenciaram comida e bebida para eles e aplicaram bálsamo sobre seus ferimentos. Puseram sobre jumentos aqueles que estavam fracos e levaram todos os prisioneiros de volta para seu povo em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Acaz fecha o templo. Nessa época, o rei Acaz pediu ajuda ao rei da Síria. Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros os filisteus. Haviam atacado cidades nas colinas de Judá e no Negueb. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, além de Socó, Timna, Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Judá, pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel ao Senhor. Quando Tiglade-Pileser, rei da Síria, chegou, atacou a casa em vez de ajudá-lo. Acaz tomou objetos de valor do templo do Senhor, do palácio real e das casas de seus oficiais e os entregou ao rei da Síria como tributo, mas de nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz foi ainda mais infiel ao Senhor. Mesmo a tragédia vindo, isso não quebrantou o coração dele. Ele fez coisas piores ainda. Ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois disse: visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão, se eu lhes oferecer sacrifício em vez
Disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo o Judá. Acas pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali. Gente, olha que tristeza. Além dele não adorar, ele trancou. Acas impediu a adoração ao Senhor. Meu Deus. E fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e tudo o que ele fez, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Acaz morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Agora vamos ver como Ezequias reinou. Ezequias reinou em Judá. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Ezequias reabre o templo. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça, do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada, e nossos filhos e filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimar incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram do clã de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Do clã de Merari, Quis, filho de Abidi, e Azarias, filho de Jealelel. Do clã de Gerso, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Da família de Elisafã, Sinri e Jeuel. Da família de Asaf, Zacarias e Matanias. Da família de Emã, Jeuel e Simei. Da família de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei. De acordo com as instruções do Senhor, os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora do pátio do templo todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedron. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês, e em 8 dias haviam chegado à sala de entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias. A rededicação do templo. Então os levitas foram ao rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acaz jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. Logo cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros como holocausto, e fez 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram
altar. Em seguida, abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade que puseram as mãos sobre ele. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e o aspergiram o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar, enquanto o sacrifício era oferecido. Tiveram início aos cânticos de louvor ao Senhor, acompanhado das trombetas e dos outros instrumentos musicais. De Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas até que terminaram todos o holocausto. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou: agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente também trouxeram holocausto. No total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Como holocaustos, também trouxeram 600 bois e 3.000 ovelhas, como em ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então os seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocausto, além das ofertas derramadas que os acompanhavam e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Gente, isso traz um grande assim, constrangimento, sabe? Para mim, o Espírito Santo nos toca. Quanto que nós precisamos, sabe? Prestar culto, adoração ao Senhor. E realmente, em muitos lugares, nós somos sendo tentados a adorar com o mínimo do mínimo. É isso que o diabo quer. Assim como usou Acaz, até fechar. Mas em nome de Jesus, ainda há um remanescente que ama o Senhor, ama a presença do Senhor, ama sacrificar louvores e adoração ao Senhor. Abba, Pai, que o Senhor também restaure no nosso tempo a adoração ao Teu nome. Nós temos sentido, Senhor, uma pressão espiritual e muitos irmãos nossos já têm cedido, sucumbido, querem fazer o mínimo do mínimo. Não querem mais desfrutar da sua presença. Mas assim, Senhor, como no reinado de Ezequias, houve uma restauração. Que haja restauração, Senhor, nas nossas congregações, em adoração ao Teu nome. No nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você e sua casa, que tudo te vá bem. Não pare de sacrificar ao Senhor. Deus te abençoe.